A bola começa a rolar daqui a pouco no Barradão para Flamengo e Vitória, segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E Carlinhos está fora, não vai enfrentar o Flamengo nesse jogo de hoje. Vitória toma a decisão e deixa Carlinhos de fora de enfrentar o Mengão Queridão pelo jogo do Campeonato Brasileiro. Juninho realmente poderia ser titular para essa partida? O que você acha, torcedor? Né? Felipe Luiz deve aí escalar um time sem Juninho começando no banco de reservas. Lembrando que Carlinhos, que foi para o Vitória, depois de Carlinhos chegou o Juninho, e até hoje também o Juninho ainda não se firmou como titular no Flamengo. Galvão Bueno vai narrar o jogo entre Flamengo e Vasco pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A ex-auxiliar do técnico Tite, ele falou sobre a pressão por onde ele passou, jogos que entre Flamengo, Corinthians e Seleção Brasileira, e ele falou, a maior pressão, mano, não tem nem comparação, é o Flamengo. Olha só, eu trazi todos os detalhes para você. Falar também sobre cria do Mengão Queridão, que está brilhando. O Rodrigo Muniz, cara, eu vou falar para vocês sinceramente, mais um jogo, uma vez o Rodrigo Muniz brilha em jogo grande da Premier League. Sensacional. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, você que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre Rodrigo Muniz, porque hoje aconteceu um jogo da Premier League entre o Fulham da Inglaterra e o Liverpool. E acredite, mais uma vez, né, e bastante festejado, Rodrigo Muniz garante a vitória do Fulham em cima do Liverpool. Rodrigo Muniz, craque da partida e dando chope no Fulham. Já são 11 gols na temporada, sendo 6 deles contra times grandes, né, gigantes, considerados gigantes europeus. O Rodrigo Muniz é sensacional. Olha os gols que ele marcou: 2 contra o Liverpool, 2 gols contra o Liverpool. Rodrigo Muniz, né, marcou 2 contra o Liverpool, 1 contra o Arsenal, 1 contra o Tottenham, Chelsea e Manchester City. Ele marcou 6 gols. Desses 11 gols na Premier League, nessa temporada, 6 foram em equipes de ponta. Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Manchester City foram vítimas da cria do Mengão Queridão, Rodrigo Muniz. Lembrando que o Flamengo, né, vendeu o Rodrigo Muniz, mas ainda manteve 20% do jogador que está no Fulham da Inglaterra, mesmo que a equipe aí do Andréas Pereira. E aí, torcedor, o que você acha sobre esse, né, Flamengo aí? Rodrigo Muniz foi para lá, centroavante, muito potencial esse garoto Rodrigo Muniz. Parabéns aí, voando e jogando muito mesmo na Premier League. Olha só, o ex-auxiliar técnico do Tite, que é o Kleber Xavier, ele abriu o jogo, foi perguntado sobre pressão entre Flamengo, Seleção Brasileira, Corinthians, né, por onde ele passou, e ele falou o seguinte: entre Flamengo, Corinthians e Seleção Brasileira, a maior pressão é o Flamengo. Não tem nem comparação, disse aí o Kleber Xavier. Sabe, né, cara, o Flamengo é sensacional, é pressão, mas é uma pressão gostosa de viver, essa pressão no Flamengo. E todos nós, não só nós torcedores, mas também quem trabalha no Flamengo, quem joga no Flamengo, sempre sai falando, quando deixa o Flamengo, fala, quando está lá dentro, sabe, viver o Flamengo de fora é totalmente diferente de outra realidade vivendo dentro, né? Se lá fora você pensa, o Flamengo, cara,
e vai lá dentro, é uma expectativa, vai lá, realmente, vamos dar um exemplo, o Alexandre, né, semana passada concedeu uma entrevista, e ele falou, cara, eu tinha mais ou menos uma dimensão de como era o Flamengo, né, a ideia, só que superou as expectativas realmente quando ele veio para o Flamengo. Isso aí é o Mengão Queridão, gente. É o Mengão Queridão. Sensacional. Por se falar no nosso Mengão Queridão, Flamengo e Vasco pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galvão Bueno narrará o jogo. Esse clássico acontece no dia 19, né? Dia 19, na Amazon Prime. O próprio Galvão Bueno anunciou aí a transmissão ao vivo do jogo Corinthians. Ontem que ele fez a transmissão de Corinthians e Vasco. Ele anunciou que vai narrar o jogo Flamengo e Vasco, aí, clássico dos milhões. Fala agora sobre esse jogo de hoje, Flamengo e Vitória. Daqui a pouco a bola começa a rolar no Barradão, 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Carlinhos está fora, não vai enfrentar o Flamengo. É isso mesmo, Carlinhos vai desfalcar o Vitória contra o Flamengo. Isso porque o clube baiano tomou a decisão e optou por não pagar a multa de R$1 milhão para poder escalar o atacante contra o Flamengo. Lembrando que Carlinhos está emprestado ao Vitória até o final desse ano. E para utilizar o jogador contra o Flamengo, na cláusula de empréstimo, o Vitória terá que pagar R$1 milhão por jogo. Tá aí, o Vitória toma a decisão. Carlinhos, centroavante, que está emprestado ao Vitória, ainda tem vínculo com o Flamengo, está emprestado ao Vitória, fica de fora desse jogo de hoje. Flamengo e Vitória, Vitória e Flamengo no Barradão. Agora, em relação à escalação do Flamengo para esse jogo, você, torcedor rubro-negro, você escalaria o Juninho como titular? O Juninho até aqui nos últimos 8 jogos pelo Flamengo, olha só, 8 jogos, foram 3 como titular, marcou 3 gols, teve aí 107 minutos para marcar gol, 16 finalizações, 9 no gol, dessas 16, 21 ações na área do rival, 1 passe decisivo, 3 dribles certos e 4 faltas sofridas. Um número bacana, eu vou dizer assim, excelente, né? Tem muito a melhorar. Mas você já acha que já é momento de o Flamengo poder, aí o Felipe Luiz, dar mais oportunidade ao Juninho como titular? Lembrando que para esse jogo o Juninho não vai ser titular, não será titular contra o Vitória. O Juninho vai iniciar no banco de reservas. O Felipe Luiz deve ir a campo com Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Gerson, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Então, centroavante deve ser mesmo Bruno Henrique para esse jogo. O que você acha? Você daria mais chance, daria mais aí oportunidade como titular para o centroavante Juninho? Sim ou não? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que Pedro já está liberado pelo departamento médico, 100% liberado, só que ainda não vai para esse jogo o Pedro. Pedro, caso realmente aí esteja aí, né, na visão do Felipe Luiz da comissão técnica, 100% para ficar à disposição para o jogo contra o Central Córdoba na quarta-feira agora, pela Libertadores, aí o Pedro pode entrar para o jogo contra o Central Córdoba da Argentina pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então vamos aí torcer para que dê tudo certo. Daqui a pouco a bola começa a rolar. Esse jogo não tem transmissão em TV aberta. Flamengo e Vitória às 18h30, tradicional 6h30 da tarde, terá transmissão apenas pelo canal Premiere, tá? Fica ligadaço, porque logo logo eu volto aqui com mais informações sobre esse jogo. Quem sabe aí uma dica bacana para você poder acompanhar esse jogo sem perder sequer um lance, um segundo do jogo do nosso Mengão Queridão, beleza? Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Se você que ainda não é inscrito, confere aqui embaixo, tem um botãozão vermelho com o nome inscrever-se. Se você não é inscrito, dá essa moral, você se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, porque você se inscrevendo, ativando o sininho, você vai receber
as novidades em primeira mão assim que eu trouxer um novo vídeo aqui no canal, beleza? Então daqui a pouco a bola começa a rolar, vamos em busca dessa vitória. Importantes são os 3 pontos, Flamengo garantindo esses 3 pontos hoje. Tá bonito, e vamos que vamos, nação. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.